Eu estou aqui com o deputado Vicente Cândido, que foi o relator da Lei Geral da Copa. Posição que transformou o deputado inicialmente num vilão, mas que hoje com certeza está fazendo muito bem a biografia dele. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco como é que foi assumir a Lei Geral da Copa, quais foram as coisas, porque diziam que essa lei ia entregar o país para a FIFA, que o Brasil ia ficar praticamente uma capitania hereditária. Como é que foi isso aí? Acho que foi um debate jurídico, político muito importante. Quando você mistura futebol com a política, são duas paixões, né, de debates intermináveis. E nós tivemos posições assim de juristas, né, de pessoas aí da defesa do consumidor muito forte, dizendo que o Brasil estava vendendo a soberania nacional, estava entregando o Brasil para a FIFA. E olhando o texto com detalhes, sem emoção, a gente percebia que tudo isso era mais um foco de oposição, um álibi ali para a oposição, daqueles que eram contra a Copa, daqueles que achavam que poderia usar a Copa, né, um erro da Copa, contra o governo Dilma. Coincidentemente, a Copa coincide com as eleições e você é um prato cheio para misturar as duas coisas, né? Foi tranquilo, né, dirimir essas dúvidas, tirar os debates, espancar essas acusações que estavam dizendo que estava ferindo o Código do Consumidor, o Estatuto do Torcedor, a nossa lei de proteção de marcas. Mas essa convicção de que a Copa podia dar certo, que a lei geral não era tão ruim assim, embora ela possa ter ajustes, tem essa discussão da bebida até hoje, uma discussão e tudo. Por que a gente só percebeu isso quando a Copa começou? Por que até o jogo na Arena do Corinthians, até aquele tarde do palavrão, não se sabia isso, você achava até que a Copa podia ser um fiasco? Olha, primeiro acho que o governo errou na comunicação, né, de trabalhar o benefício da Copa, a importância da Copa para o Brasil, de resgatar a projeção do Brasil no período de conquista da sede da Copa até agora. A gente poderia ter tido uma comunicação mais precisa, mais focada, de diálogo com o mundo, e não era difícil isso. Teve uma mídia espontânea já que tratou disso. Eu estava na Nova Zelândia no mês de janeiro agora deste ano, e em toda a programação esportiva apareceu o Brasil. Então nós já tivemos uma mídia espontânea ali gratuita. O governo poderia ter feito ofensiva institucional, inclusive, com o Embratur, com os órgãos de governo, nesses países, e essa tentativa até que foi feita. Né? A indicação do Pelé como embaixador da Copa tinha esse intuito. Mas o Pelé acabou não fazendo esse papel. Não foi nem cônsul. Não foi nem cônsul, não foi nem embaixador, bastante. Né? E perdemos o debate interno também, misturado com as eleições, misturado com a economia que estava andando meio de lado. Se a economia estivesse crescendo em 4, 5%, você esqueceria disso. Então, para quem quer protestar, para quem quer arrumar um discurso, para quem quer inventar alguma coisa, nada melhor do que um holofote de Copa do Mundo. Você está simplesmente sediando o maior evento do planeta. Então, qualquer grupo de sem-teto, qualquer grevista, qualquer grupo de professores ou qualquer discurso de oposição acaba tendo apelo, né, cola nessas coisas, dá holofotes, né? Fora isso, a mídia, né, o setor da mídia, que já não gosta muito do PT, do governo, aproveitou também essa oportunidade de pegar editoriais e mais editoriais de jornais de televisão, né, falando que o Brasil ia expor as mazelas, né? A Copa era a oportunidade para mostrar as mazelas do Brasil, a incompetência do governo. Essas pessoas apostaram errado. Por quê? Porque o futebol está na alma do brasileiro, é patrimônio histórico nosso. Eu li um artigo do escritor Mário Prata na Folha um mês atrás, onde ele dizia que torcer contra a Copa era mais ou menos equivalente a querer derrubar o Geraldo Alckmin tomando banho alongado. Ou seja, não faz nenhum sentido você achar que a Copa do Brasil ia ter uma avalanche de pessoas ocupando os estádios contra a Copa. Tinha 5% contra a Copa. Isso foi demonstrado na pesquisa no mês de junho do ano passado na Copa das Confederações e reproduziu durante esse ano. Durante esse ano, onde ficou restrito às manifestações em janeiro, São Paulo, talvez um pouquinho de Belo Horizonte. 5% que fazia muito barulho, né? Muito barulho, mas também aí uma incompetência dos governos como um todo, né? Inadmissível você permitir que 50 pessoas fechem aqui o eixo central de Brasília no horário de pico. Né? Então, mas foi uma incompetência generalizada. Por último, os governos começaram a ser mais enérgicos, inclusive aqui em Brasília, não permitir essas coisas. Quer protestar? É direito legítimo, mas organiza, você não tem direito também de prejudicar pessoas que estão ali no trânsito no horário de pico, indo para o trabalho, levando criança para a escola. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a aprovação, a negociação
da Lei Geral da Copa. Eu sei que ela parecia fácil, não foi tão fácil quanto se prometia. Teve esse debate que já tinha esses componentes assim, de denúncia política. Como é que foi essa discussão? Onde que a coisa pegou? Pela necessidade, pelo tempo, a gente imaginava que em 3 meses, 4 meses a gente aprovaria nas duas casas. Aí tinha uma pressão da FIFA que já estava muito atrasada ali, porque ela precisava confeccionar ingresso, definir preço de ingresso. Então a Lei Geral da Copa era fundamental para você detonar vários processos de organização da Copa. Mas demoramos de 6 a 8 meses nas duas casas. Chegou algum momento que tinha risco de não aprovar? Não. Que uma hora aparecia, não percebi isso. Dizia que se queria. Não percebi isso, e você percebe que nós tivemos 3 votos contra na Câmara dos Deputados. 3 votos do PSOL. Só 3 votos do PSOL. No Senado votou o texto na íntegra da Câmara, e me parece nenhum voto contra, talvez tenha tido o voto do senador do PSOL. Eu não vi esse risco, mas essas duas paixões, né, o momento de essa efervescência é que ajudou a atrasar. Não era possível ter uma votação célere de um projeto tão complexo como esse, que o Brasil não está acostumado, na tua cultura política, na tua pedagogia, a aprovar projetos dessa natureza. A Lei Geral da Copa nos coloca uma outra posição. O Brasil deverá aprovar, organizar uma lei para grandes eventos brasileiros. Principalmente após a Copa, após o sucesso da Copa, após as Olimpíadas, é recomendável que a gente tenha uma lei permanente para recepcionar grandes eventos. Se você quiser fazer uma Copa na Alemanha, em qualquer país da Europa, daqui 3 anos você tem já o arcabouço jurídico resolvido. São países, né, milenários, que já organizaram grandes eventos de toda a natureza e que já estão preparados para isso. Então acho que esse foi assim, um dos legados que deixam para nós, um dos ensinamentos que deixam para nós, é que o Brasil precisa organizar o seu arcabouço jurídico. Por exemplo, a questão da Lei de Proteção de Marcas. Foi onde a FIFA mais trabalhou, mais se degladiou com a gente, foi onde me deu muito trabalho a proteção de marcas, porque a FIFA fez a leitura, através dos advogados já no Brasil, como é que é a nossa lei. A lei boa, mas fraca. Tanto fraca na tua eficácia, como é fraca na tua operação. Quem cuida da proteção de marcas no Brasil? Um grupo de 6 pessoas ligado ao Ministério da Justiça para cuidar do Brasil inteiro, das fronteiras, das piratarias, dos navios que chegam de camisetas e mais camisetas de outros países. A FIFA analisou isso. Quando ela viu isso, e ela acabou registrando aqui 200 marcas no Brasil, nós trabalhamos um capítulo diferenciado e à parte, que eu sugeri que a gente trouxesse essa experiência, esse capítulo para a nossa lei recorrente no Brasil. E a gente vai precisar fazer isso. Para recepcionar qualquer outro grande evento, nós vamos ter que trabalhar isso. Uma coisa assim, quando se fala em legado da Copa, você é uma pessoa que defende que os estádios são uma parte importante que vai ficar da Copa. Aí queria que você falasse um pouco da importância dos estádios que foram vistos assim, quase o símbolo do desperdício, símbolo do dinheiro jogado fora. Por que os estádios? Principalmente, talvez, o caso aqui de Brasília, que é o estádio mais caro dessa leva, num estado que não tem futebol de primeira divisão. Mas quando a gente fizer conta, e eu espero que o governo aqui, Agnello, ainda divulga isso, nós vamos ver que esse estádio seja o mais fácil de se pagar, pelo retorno social e pelo retorno financeiro. É um estádio que se paga, deve ter custado 1,5 bilhão, 1,3 bilhões, ele se paga tranquilamente em 10 anos, pelo benefício que ele vai trazer para Brasília no final de semana, para encher os restaurantes, os hotéis, né, para que Brasília realmente seja uma cidade turística, né? Então falta essa clareza, essa expressão dos governantes em casos como esse. A leva de estádios custa entre 8 e 9 bilhões de reais, 2 deles privados, né, sobra aí 6 bilhões e meio, né, de obras públicas nos estádios, que vai se pagar muito facilmente, à medida que a gente fortalecer os nossos clubes, que esses espaços ficam sendo espaços também de grandes eventos de outra natureza, e quem tem o melhor futebol do mundo tem que ter os melhores estádios do mundo. É que nós pegamos a conta errada, embarcamos nessa conta errada. Dizer a Copa está custando 25 bilhões de reais. É mentira. 25 bilhões de reais de infraestrutura, talvez seja 3% do que a gente investiu em infraestrutura nesse período, que o Brasil precisa investir nesse período. Nós vamos investir em metrô, trem, monotrilho, aeroportos, que vai além de Copa. Ninguém vai fazer um aeroporto, um hotel, né, ou um metrô para recepcionar a Copa em 30 dias.
né? E os estádios não serão só para a Copa. Nós temos o melhor futebol do mundo, tem que ter os melhores estádios do mundo, tem que trazer a classe média de volta para ter nos estádios. É isso que a gente está vendo agora aí dentro do interior dos estádios. Muitas pessoas que não estavam indo, que voltaram a ser empresários. Você falou também que pagou R$1 milhão por um camarote? Na inauguração da Arena Corinthians, o Corinthians vendeu 3 camarotes lá para fazer um teste. Um banqueiro de São Paulo declarou que era a primeira vez que ele estava indo no estádio, tinha comprado o camarote e a partir dali participaria permanentemente daquele espaço. Esse é um dos objetivos, esse é um dos legados. E eu não quero, Paulo, classificar como o principal legado da Copa seja o estádio, até porque nós temos uma história muito tortuosa e isso ajudou a provocar o nosso debate aqui. Tem história, a história do Brasil é a seguinte: apoiar o esporte é fazer estádio, é fazer obra, custeio, programa, esporte educacional, escolinhas de esporte, de rendimento ou não era cultura brasileira. A cultura é fazer obra. Nós temos um caso em São Paulo, na cidade de Bebedouro. Na década de 60, a cidade fez um estádio para 40 mil pessoas. A cidade tinha 40 mil pessoas na época. O estádio nunca recepcionou um evento com mais de 5 mil pessoas. E assim no Brasil inteiro. Tem vários exemplos assim. Isso é muito ruim. Isso acabou manchando essa história nossa. Então, por isso que eu não acho bom que a gente... Assim. Que seja o único ou principal legado dos estádios, Eu acho que o principal legado hoje para nós, vou dizer 2 aí dos principais, é você despertar um pensamento na sociedade brasileira, na classe dirigente brasileira, do esporte brasileiro, quer seja público ou privado, de despertar a importância do esporte na vida das pessoas, da saúde pública, da saúde mental, da saúde corporal, da integração dos povos, da parte social de tudo isso, do esporte como patrimônio nacional nosso, do esporte como o principal cartão de visita do Brasil pelo mundo afora. Nós temos inúmeros casos, você que viajou pelo mundo afora, se você chegar na faixa de Gaza hoje com a camisa amarela da seleção brasileira, certamente você vai ter um tapete vermelho lá esperando você. Eu já ouvi vários relatos, o último, por exemplo, que eu vivi nas Olimpíadas de Londres em 2012, estava eu, o presidente Marco Maia, o ministro Aldo e nosso embaixador em Londres, fomos assistir Brasil e Bielorrússia em Manchester, 350 quilômetros de Londres. Na volta nós vimos uma colisão lá de 2 automóveis, tinham 3 pessoas com camisa do Brasil. 10 quilômetros depois paramos para ser solidário àquela família que estava. A RBS foi verificar o que tinha acontecido, fomos lá juntos. Eram 3 indianos que compraram a camisa do Brasil, compraram o ingresso, viajaram 350 quilômetros de ida e de volta e estavam felizes da vida. Então esse é o cartão de visita do Brasil, em qualquer lugar do planeta. Então esse evento está servindo para despertar o quanto vale a camisa amarela, o quanto vale o esporte, como economia, como integração social no Brasil. Se a gente começar... Só uma pergunta aí, você acha que a camisa verde e amarela está se portando à altura dentro do gramado? Não, acho que tem aí um setor da torcida que não comporta com brasilidade. Achei terrível aquela agressão dos brasileiros ao hino do Chile lá no Mineirão. Eu acho que tem um processo pedagógico ainda que nós precisamos trabalhar. E a seleção mesmo, em si, a seleção verde e amarela, ela tá boa? Se pegar pelo último jogo, ela não mereceu os aplausos da torcida brasileira. O Filipão vai ter que mudar muito, vai ter que passar a jogar, com pena de continuar sendo vaiado. Acho que seria ali uma decepção nacional. Fomos salvos pelo crucifixo lá que colocaram na trave lá do Júlio César, pelas rezas dos brasileiros. Minha esposa estava lá, saiu na hora dos pênaltis, foi rezar, então até vou sugerir para a CBF que contrate um grupo de oração para ajudar a seleção brasileira, mas eu acho que a fé, esse 12º jogador que é a torcida brasileira, poderá contribuir muito. E a prova disso foi no Maracanã, na final das Copas das Confederações, Brasil e Espanha. Acho que quem ajudou a ganhar aquele jogo ali foi a torcida brasileira. Ela vai fazer isso, mas o time tem que corresponder minimamente, senão você não ficar vaiando também incompetência toda hora. Um elemento que ajudava muito a criticar os preparativos da Copa era a atuação da FIFA. Que volta e meia a FIFA dizia que estava problemas, o próprio presidente da FIFA dizia que também estava vendo que não estava achando bom. E a gente lembra que na Copa das Confederações, por exemplo, a FIFA deu uma nota 8 para a Copa das Confederações, quando muita gente disse que podia ter sido até 10. Como é que é essa relação da FIFA com o Brasil, com a América do Sul? A relação de, vamos dizer, de amor e ódio, de ciúmes, e de amor, mas de inveja também.
a FIFA, né, que é muito europeia, tem medo do Brasil voltar a governar a FIFA um dia, e voltaremos com certeza. Na Copa das Confederações. Voltaremos? Isso é inevitável? É inevitável, né? Ainda mais pela postura que o Brasil consegue fazer politicamente com o CACAF, na América Latina, no Oriente Médio. Hoje a posição política do Brasil é muito forte, né? E isso ajuda você a costurar também a política esportiva, né? Ela poderia ter dado 10 com louvor, porque nós fizemos a Copa das Confederações no meio de um tumulto social muito forte, não teve um incidente. Foi um dos melhores jogos, né, e campeonato que teve, foi uma das melhores Copas das Confederações que ela realizou. Nós não dependemos de nenhum momento de venda de ingressos no exterior. Naquele evento nós vendemos 870 mil ingressos, só 18 mil estrangeiros, né? Esse agora vendemos para o estrangeiro, porque tem que vender, porque é a Copa do Mundo, mas se fosse vendido só no Brasil, a gente venderia os 13 milhões e 200 mil ingressos. Então tudo isso é a Copa mais lucrativa da história das Copas, né? Tudo isso faz o núcleo europeu da FIFA ficar com certo temor com o Brasil. Então tem uma situação de ciúmes aí, né? Você pode ver que a seleção brasileira nunca foi colocada no primeiro do ranking, né? Mesmo ganhando a Copa das Confederações, mesmo ganhando a Copa do Mundo, sendo aí pentacampeão. Dificilmente a seleção brasileira ocupa o primeiro lugar do ranking das seleções. Agora, nessa véspera, a gente estava em 8º lugar, parece, né? Então mostra aí uma disputa política que faz parte do jogo, que a gente acho que vai superar isso agora com o resultado final da Copa, que eu espero que dê tudo certo e está tudo caminhando para isso. Segurança nota 10, organização nota 10, a hospitalidade brasileira, tirando esses incidentes, né, que são desagradáveis, também todo mundo adorando, o relato dos estrangeiros, dos jornalistas, né, estrangeiros, a pesquisa que foi divulgada agora, também aqui por um site brasileiro também, demonstra isso, é uma avaliação de quem vê de fora, tudo isso confirma que eventos, grandes eventos, quer seja Carnaval, quer seja Fórmula 1 em São Paulo, quer seja a Copa do Mundo, está no DNA do Brasil, né? E não podia ser diferente no momento desse, que acho que está demonstrando e está encantando. Eu queria colocar aí uma última questão, que é a seguinte: a Copa já é uma vitória, já não dá para, não há mais o que discutir, a Copa é um sucesso, foi um sucesso. Tem alguma coisa que pode dar errado apesar disso? Não, eu torço com precaução uma final do Brasil com a Argentina. Eu acho que para a Copa do Mundo seria espetacular. Eu acho que a gente fecharia realmente com chave de ouro e seria a Copa das Copas. Eu acho que teria aqui uma invasão dos argentinos no Brasil, poderá vir mais de 200 mil argentinos. Está bem entrelaçado essas duas nações. Eles estão acampados, seria trailers, é uma coisa maluca. Nenhuma outra Copa proporcionaria isso. Se você administrar a segurança, que nós temos condições de fazê-la, com o Exército, com a Aeronáutica, com a Marinha, com a Força Nacional, com as polícias civis e militares, Guarda Municipal, com responsabilidade aí conclamada nos meios de comunicação, eu acho que é possível, com esses cuidados. Isso requer um cuidado, mas eu acho que está muito bem controlado, muito bem administrado. A própria FIFA está reconhecendo, era um temor a questão da segurança. A organização está impecável. Eu vou te relatar um fato que um amigo meu me relatou semana passada. Uma amiga dele foi assistir a abertura da Copa em São Paulo, pegou o trem, o motorista deixou ela na porta da estação. Na hora que na primeira barreira chegando na estação Corinthians, ela deparou que tinha esquecido o ingresso no carro com o motorista. A pessoa que estava ali na organização, na barreira, falou: onde a senhora esqueceu? Ela esqueci com o motorista, vou ligar para ele pegar o trem e me entregar aqui. Aguarda um pouquinho. Fala para ele entregar o ingresso lá na estação para fulano de tal, estou falando aqui pelo rádio, e daqui 18 minutos estará na mão da senhora. E aconteceu em 18 minutos, estava na mão dela na primeira barreira para entrar no estádio. Então é uma organização que nos surpreende, né? Isso nós temos que aprender muito com a FIFA nesse caso. Acho que nós temos que ser desprendidos, apesar dessa disputa, apesar da opulência da FIFA, a entidade que organiza o maior evento do planeta. Ela tem um grau de prepotência, isso qualquer, se fosse o Paulo Moreira Leite presidindo, ele ia carregar um pouco. Te conhecendo, acredito que não, mas a tendência é que você tivesse ali um grau de arrogância pela pressão, pela importância. Isso é muito natural na entidade com esse poder. Mas nós temos que ter o desprendimento de pegar essas coisas boas, por exemplo, que eu te falei, a proteção da marca, a responsabilidade objetiva, a venda de ingressos,
A parte social da Copa, que o governo acabou deixando um pouco de lado, mas seria importante. A doação de ingressos para os trabalhadores dos estádios, a doação de ingressos para os deficientes, para os índios, né? A venda especial para baixa renda, estudantes, tudo isso era a parte social que a gente poderia ter brincado um pouco mais com isso. A FIFA tinha assumido o compromisso, por exemplo, de trocar bolas autografadas, camisas autografadas por armas, né, para potencializar a nossa campanha aqui de recolhimento das armas. Tudo isso poderia ter sido uma brincadeira, né, social que tinha uma importância aí, simbólica muito forte. Acho que tudo isso nós podemos transportar para o nosso campeonato nacional, né? Por exemplo, atualizar o Estatuto Torcedor, né, que foi feito 10 anos atrás, mas está super desatualizado e vai ficar mais atualizado ainda com novos estádios, né, com um novo campeonato que a gente precisa organizar. Acho que já chegamos aqui. Obrigado, deputado.